Glória a Deus, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Liberdade, nós temos o privilégio de provar. Quando muitos estão presos em tantas doenças, enfermidades, prisões físicas e espirituais, nós temos a liberdade em Cristo, amém? Esse privilégio foi conquistado na cruz do Calvário. Esse privilégio é conquistado todos os dias quando estamos na presença do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele nos envia o Espírito Santo, que também é liberdade. A palavra do Senhor diz: ora, onde há o Espírito de Deus, ali é liberdade. Você tem a liberdade hoje de buscar o seu Deus. Você tem a liberdade hoje de buscar o Espírito Santo da verdade. Você tem a liberdade hoje
maravilhosa, né, meus irmãos? Findando a semana, estamos aí rompendo mais uma semana, graças a Deus por isso. Para alguns, pastor, para mim eu acho que está passando rápido demais, mas eu creio que está passando no tempo certo, amém? Então, vamos lá para Mateus capítulo 9, em nome de Jesus Cristo. Vamos ver aí a cura de 2 cegos e um mudo, no versículo 27 em diante. Capítulo 9, versículo 27 em diante. Nós vamos estudar cada versículo bem devagar, lembrando que a gente está no mês da escola bíblica, amém? E diz assim: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Amém? Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, o primeiro segredo, né? A primeira coisa que nós devemos fazer ao chegarmos diante do Senhor Jesus é isso aqui, ó. Versículo 27 no início: e partindo Jesus dali, seguiram-no. Uma caminhada, para que ela possa chegar ao seu destino, nós temos que ter uma direção. Caminhar, não se chega a lugar algum. Então aqui esses cegos, eles tinham um objetivo quando eles ouviram falar de Jesus. Nós temos que ir até Ele, porque Ele pode nos curar. Então eles tinham um objetivo, eles tinham um destino. E aqui diz que eles seguiram Jesus. Então, o primeiro passo para nós termos uma vida abundante, chegar no lugar que a gente precisa chegar, é seguir Jesus. Mas não é fazer igual a multidão, seguir por seguir. Nós temos que ter um objetivo concreto. E ainda no versículo 27, o segundo passo depois de seguir Jesus, diz que os 2 cegos clamaram e diziam para Jesus: filho de Davi, tenha compaixão de nós. Então nós temos um entendimento aqui que quando nós passamos a seguir Jesus, nós temos que começar a executar uma confiança de que Ele vai nos ouvir ao clamarmos. Então, quando nós chegamos na presença do Senhor e começamos a clamar: pastor, o que é o clamor? O clamor é diferente da oração, né? Quarta-feira eu expliquei sobre a oração. E a oração é aquele momento de intimidade, aquele momento de conversa que você tem com o Senhor. Você pode falar de coisas particulares. Mas o clamor, irmãos, é aquele de rasgar a alma. O clamor é aquele grito de socorro, dizendo: Senhor, não dá para esperar mais. Tem casos que dá para esperar, mas tem casos que a demanda é um pouco mais urgente. Então eu não vou ficar somente na oração. Eu vou entrar com o clamor, que é o grito da alma. Vou intensificar mais. Na verdade, o clamor é uma oração intensificada, onde eu chego diante do Senhor e digo: Senhor, eu tenho urgência e só o Senhor pode solucionar o meu caso. Não dá para esperar mais. Como eu disse, tem coisas que você pode esperar um pouco mais, esperar em Deus, esperar com paciência. Mas tem coisas, irmãos, que não está dando para esperar. A doença, ela não espera, né, o corpo procurar cura, ela quer acabar com o corpo. O vício não espera a pessoa se libertar, ele quer acabar logo com o corpo da pessoa, quer usar aquele corpo para acabar com a família. A gente vê isso muito nos casos, quando a pessoa está tomada pela bebida, pelas drogas, a pessoa se torna tão violenta, né? Há casos que a pessoa não reconhece nem mais a própria pessoa que ama, como o cônjuge. Às vezes não reconhece os próprios filhos, usa de violência. A pessoa, quando ela está viciada nas drogas, ela esquece que tem pai, ela esquece que ela tem mãe, ela esquece que ela tem casa, ela quer vender o que ela encontra pela frente, ela quer pegar o que ela encontra pela frente, porque aquele vício se tornou senhor do próprio corpo. Pastor, é que a pessoa não tem consciência. Não tem, irmãos, porque a consciência da pessoa está tomada, né, por Satanás através de um vício. Então eu vejo muita gente, né, condenando as pessoas
mas na verdade a gente tem que ter compaixão, porque são vidas que estão sendo predominadas por Satanás. São vidas que estão sendo usadas por Satanás para destruir outras vidas. A gente vê aí tanta morte que acontece por causa de banalidade, às vezes uma palavra, às vezes um certo valor. Nós tivemos um caso no começo, acho que foi no começo do ano, né, aqui em nossa cidade, um rapaz foi morto por as 4 pedras. Né? Olha a motivação. Se tira uma vida por causa de algo que não tem nem valor. Você não consegue, com R$4, você não consegue comprar nem 1 quilo de arroz. Olha a banalidade. Né? Dependendo do lugar, você não compra nem a caixa de leite direito. Então, assim, a vida aos olhos de Satanás não tem valor algum. Então é o clamor que nós temos que levantar diante do Senhor. Senhor, isso aqui não está dando para esperar mais não. A doença está acabando com o povo, né? A doença está acabando com a paz do lar, o vício está acabando com essa família. É algo que é urgente, irmãos, e que nós temos que chegar diante de Deus e rasgar mesmo o coração. Senhor, não abra mão. Não abra mão. Esses 2 cegos, né? Aqui era cegueira a urgência dele. Por quê? Porque na época de Israel não se cuidava dos defeituosos. Até preguei isso alguns domingos atrás. Não se cuidava de quem tinha defeito. Porque o povo de Israel julgava que se alguém tinha algum defeito físico, é que aquela pessoa estava no pecado. Ou ela, ou os pais pecaram. A gente vê isso naquele menino que estava cego, pedindo a esmola, e os discípulos passam e perguntam: Jesus, quem pecou para que este nascesse assim? Ele ou seus pais? Né? Aí Jesus fala: nenhum nem outro. Então, as pessoas naquele tempo, elas não cuidavam de quem tinha limitações. Então, o destino de quem estava coxo, o destino de quem estava cego, era pedir esmola, dependendo das pessoas da rua ou morria. A gente vê isso no caso de Bartimeu, que era um filho de um homem rico, mas estava na beira do caminho mendigando. Olha só, filho de um homem rico, de um homem de posses, mas ele estava na beira do caminho mendigando por quê? Por causa da sua cegueira. Então nós temos que chegar diante do Senhor e pedir que nasça para nós a luz, porque até mesmo um cristão, irmãos, isso aqui não é só para defeito físico. Até mesmo o cristão, quando fica numa cegueira espiritual, ele acaba mendigando até as bênçãos de Deus. Pede, nada tem, nada alcança. Porque está com a visão espiritual totalmente cegada. Então eles clamaram com o único que podia resolver o problema. Se Jesus não resolver, mas ninguém resolve. Você vê a expressão que a gente usa aí fora, né? Só Jesus na causa. Para muitos é uma expressão. Mas para nós é uma verdade, irmãos. Porque se Jesus não entrar na causa e não mudar aquela situação, é o fim. Vai ser o fim da pessoa, vai ser o fim da família, vai ser o fim da dignidade, e assim por diante. Então eles gritaram: tem compaixão de nós, filho de Davi. A compaixão, irmãos, eu estava meditando esses dias, que compaixão não tem nada a ver com pena, não, tá? Acho que o sentimento de pena é o pior sentimento que um ser humano pode ter por outro. Amor de pena de fulano, não faça isso. Tenha compaixão de alguém. A compaixão, irmãos, faz a gente olhar para o outro, o ser humano que está ali numa situação de vulnerabilidade, seja pelas consequências da vida ou por Satanás, e olhar além dos defeitos. A gente olhava. Jesus, quando ele olhava para as multidões e se movia de íntima compaixão, Jesus não estava olhando: você está sofrendo porque você fez isso, você está sofrendo porque você fez aquilo. Não. A compaixão de Jesus vinha do íntimo, porque o amor dele pelas almas era maior do que qualquer defeito que se tivesse, ou prática do pecado que tivesse assumido. Então Jesus, quando olha para nós, ele vê além. Ele vê a nossa alma. Amém? Então eles gritaram: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Mas por que filho de Davi? Porque Jesus é descendente de Davi. Bom, que ele fosse filho de
de Davi. Tem gente que confunde. Ah, mas falaram que ele era filho de José e Maria, mas aí está na Bíblia que ele é filho de Davi. Não, filho de Davi quer dizer que pertence à descendência de Davi. Continuando o versículo 28. E quando chegou à casa, os servos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? E disseram eles o que para Jesus? Sim, Senhor. Então aqueles servos foram atrás de Jesus. Jesus chegou até uma determinada casa, né? Eu creio que ali seja a casa de Jairo, né? Segundo os contextos bíblicos, mas vamos ficar que ele chegou na casa de alguém aqui. E tinha uma multidão seguindo, muitas curas acontecendo, e aqueles servos não abriram mão do seu clamor. E qual era o clamor? Jesus, nós precisamos ser curados ainda hoje. O clamor daqueles homens não dava para esperar por amanhã. E aí Jesus confronta eles no terceiro passo aqui, dizendo: crede vós que eu possa fazer isso? Então isso é o que acontece nos dias atuais. Jesus não perdeu a sua força e nem tampouco a sua capacidade de operar. Pastor, e por que não tem tantas curas nos dias de hoje como tinha na época de Jesus na Bíblia? Por conta do crer. O apóstolo Paulo diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que, ora, aquele que se aproxima do Senhor, necessário é crer que Ele existe. Não basta apenas a gente chegar, se eu estou precisando ser curado. Mas será que realmente, no fundo, nós estamos acreditando que Ele possa fazer algo? Então foi um confronto que Jesus fez antes de operar o milagre. Por quê? Porque sem fé, o próprio versículo 6 de Hebreus diz isso: sem fé é impossível agradar. Então toda a cura que aconteceu, todo milagre que aconteceu nos tempos bíblicos e ainda acontece nos dias de hoje, é precedido pela fé. Primeiro tem que ter a fé. E eles tinham fé para isso. Sabe como que eu provo para vocês que eles tinham fé? Ah, pastor, mas eles nem ouviram a pregação, não assistiram o culto. Irmão, Jesus é a própria palavra. A Bíblia diz que a fé ela só vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se Jesus é a própria palavra, eles então ouviram Jesus falando. Eles não tinham nem visão para enxergar, para ler a Bíblia, se a gente fosse olhar. Mas eles tinham isso aqui, ó. Eu até preguei alguns domingos atrás. Os ouvidos têm um papel importantíssimo na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Nós temos que ter ouvidos espirituais abertos. Eu ouvi falar que Jesus já curou alguém de câncer. Então, se a pessoa está enfrentando este momento, Jesus é poderoso para fazer. Será que Jesus é Deus de uma obra só? Não. Ele é de muitos milagres. A Bíblia diz que foram tantos milagres que Jesus operou que nem caberia nesse livro. Aqui foram os principais, só para nos trazer um ensinamento de fé de quem Ele é. Então, aqueles homens se aproximaram já crendo, completando o versículo 6 de Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar, pois aquele que se aproxima do Senhor, necessário, não tem outro jeito. A pessoa pode estar diante do pregador mais poderoso do mundo. Se ela não tiver fé, ela não vai ser curada ou libertada. Eu conto sempre um caso, não sei se eu já contei aqui, mas eu conto sempre um caso que o pastor Jaime ele conta. Uma mulher já passava muitos anos com um problema de coluna seríssimo, e ela sempre dizia: no culto do missionário eu vou ser curada, no culto do missionário eu vou ser curada, tal. E foi passando o tempo, ela foi em várias campanhas do missionário e ela não foi curada. Aí um dia ela foi no culto do pastor Jaime, né? Lá no culto do pastor Jaime na hora da oração, para fazer a oração da fé. Aí ela já estava no íntimo dela dizendo que, sei que o pastor vai orar e vai ser mais um dia que eu vou entrar na igreja, que eu entrei na igreja com dor e vou sair com dor. Só que o pastor Jaime, inspirado pelo Espírito Santo, mudou a vertente da oração. E ele falou uma
coisa até diferente, né? Ele disse assim: meu Deus, talvez essa pessoa está passando por um momento de enfermidade, ela está com uma dor, para a medicina não tem cura, não tem jeito, ela já procurou vários médicos, vários tratamentos, vários pastores. Aí ela começou a prestar atenção, que até então ela ainda não tinha parado para prestar atenção nem na oração que ela recebia, ela ia de qualquer jeito. E aí começou a falar: mas ajuda essa pessoa a liberar o perdão para quem não pediu perdão para ela. E talvez seja isso o motivo que essa doença ainda está imperando na vida dela. Ela parou, diz que na hora ela lembrou de alguém que no passado, muitos anos, por coincidência, foi onde começou as dores de coluna dela. Ela lembrou da pessoa que ela teve uma briga em particular, e a pessoa não se desculpou. Foi passando-se os anos, né? A gente não sabe o que aconteceu com a pessoa lá, mas aí ela entendeu. Ela falou: Jesus, então me ajude, porque eu não consigo. Ela falou isso para Jesus na hora da oração: eu não consigo, mas me ajuda. Foi passando o tempo, quando ela conseguiu liberar o perdão da coluna dela, sem precisar de pastor nenhum orar por ela, foi curada instantaneamente. Depois ela deu o testemunho. Então tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente precisa se aproximar crendo, sim, com toda certeza. Mas além de se aproximar crendo, a gente talvez uma mudança de postura, né, uma mudança de entendimento. No caso dela era falta de perdão, né, mas talvez no seu caso é só o caso de crer. Ou talvez enxergar de uma ótica diferente. Como assim de uma ótica diferente, pastor? Tem gente que, eu nasci com isso, vou morrer com isso. É normal. Não. Se está causando dor, não é bênção de Deus. E já aprendeu isso aqui pela palavra. E a bênção de Deus, ela enriquece. Se fosse vontade de Deus que as pessoas ficassem com dor, eu teria curado aquele cego de nascença lá que os discípulos questionaram se foi ele ou os pais que pecaram. Jesus poderia falar: não, já nasceu assim, deixa. Mas a compaixão de Jesus é que numa mudança de postura a gente possa alcançar o objetivo do clamor. Ou seja, que a sua oração não volte vazia para você. Que aquilo que você buscou em Deus você possa alcançar em todo o âmbito da sua vida. Amém? Então Jesus disse para eles: crede vós que eu possa fazer. Vocês realmente acreditam que eu posso curar vocês? E olha a resposta. E disseram eles, final do versículo 28, sim, sim, Senhor. Ou seja, tem que ser sempre positivo, né? Tem gente que vai orar a Deus, irmão, não sei que é o teu caso não, tá? Mas tem gente que é assim, está lá com um problema: Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar, mas também se o Senhor não quiser me curar hoje, não tem problema não. Então eu tenho certeza. Porque você acha que o coração de Jesus vai ficar bem de você voltar para casa com aquela dor de novo? Sabendo que aquela dor pode até piorar? Com aquele mal que pode até piorar? Você acha que é confortável para Jesus? A compaixão dele permite que ele veja você sofrendo na mão de alguém que está ali dominado pelo álcool, pela violência, te submetendo ao medo? Não. O Senhor quer que os filhos dele andem em quê? Em total liberdade. Se a doença está impedindo você andar em liberdade, está no plano de Deus. Se aquele problema familiar está impedindo você andar em liberdade, é plano de Deus. Nós temos que rasgar o colo e buscar: Senhor, ali as pessoas dizem que não tem mais jeito, mas eu sei que se o Senhor tocar no coração daquela pessoa, aquela pessoa pode ficar liberta e se tornar um excelente servo do Senhor. Eu creio nisso. Então tem que ter uma resposta positiva, né? Aqui está dizendo sim, Senhor. Ou seja, Jesus está provando a nossa fé. Você realmente crê que você pode sair daqui curado hoje? Você realmente crê que você pode sair daqui fortalecido? Seja qual for a sua necessidade ou problema, você crê que isso tudo vai ficar aqui hoje e você vai voltar para casa livre? Se a sua resposta for sim, imediatamente, e for positiva, é impossível que Jesus não opere.
Ele pode operar. Nós vimos na sexta-feira passada, né, do leproso. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor bem pode me curar, né? Aqui Jesus respondeu para ele: sim, eu quero. Talvez ele até se surpreendeu com a resposta. Mas Jesus disse: eu quero. Quero que você volte para casa limpo. Eu quero que você volte para casa liberto. Então aqui ele diz o 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. A fé sem obras, ela é o quê? Eu tenho que provar a minha fé. Talvez é uma palavra positiva que Jesus está esperando. Ai, pastor, eu tenho uma cegueira espiritual, eu não consigo enxergar como Jesus quer que eu enxergue. Então pede a Ele para tocar seus olhos hoje. Senhor, eu quero enxergar pela fé, ver que tudo é possível aquele que crê que essa situação na minha vida pode ser transformada. E Jesus, ele vai se mover de íntima compaixão, vai tocar os seus olhos e vai fazer segundo a sua fé, segundo o seu amor, segundo a sua oração. O que a gente precisa fazer então? Assumir a posição daquele que crê. Tudo é possível aquele. Jesus, ele foi bem claro. Tudo pode acontecer na vida daquele que acredita. Mas não dá para ficar, se não for hoje, pode ser amanhã, mas também não vier também, graças a Deus, não. Se é a vontade de Deus, nós temos que tomar posse. Amém? E aí, o versículo 30 vai aqui nos trazendo grandes informações ainda. E os olhos se lhes abriram. Ou seja, a visão clareou. Qual era o alvo do clamor deles? A cura. Jesus, nós cremos que o Senhor pode tocar-nos ou liberar uma palavra e a gente sair daqui enxergando hoje. Porque a vida deles dependia disso, irmãos. Porque o destino de um cego naquela época era viver mendigando até a morte. Se nada acontecer diante dessa situação que você está vivendo, talvez seu destino seja a morte não física, em alguns casos até isso, mas talvez a morte espiritual. Você perder tudo aquilo que você conquistou em Cristo por causa de um momento difícil que você está passando e não teve a capacidade para crer. E tem muita gente que larga a mão do arado nesse ponto, irmãos. Já venceu muita batalha, já viveu muitas experiências, mas naquele momento que ela tem que colocar a fé em prova, o diabo vem e engana ela, dizendo: esse problema é difícil demais para Jesus mexer. Aquela pessoa é difícil demais para Jesus lidar. Então é melhor você se conformar. Não foi isso que falaram do Bartimeu? Fica quieto. Não incomoda o mestre, não. Melhor você se conformar e ficar aí, mendigando, ganhando suas moedinhas, se conforme e fica aí. Mas o clamor de Bartimeu foi muito mais alto do que a voz daqueles que diziam para ele se conformar. Ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi onde então Jesus parou, mandou a multidão chamar ele. Vai lá e chama ele. Aí aqueles mesmos que mandaram ele ficar quieto, levantei que eu mais quero te ver. Ou seja, a multidão representa uma situação que quer te paralisar. Aquela mesma situação, se você manter a sua fé, o seu clamor, aquela mesma situação vai, em vez de te afastar de Deus, em vez de calar a tua voz, ela vai te aproximar mais de Jesus. E você vai alcançar o seu milagre. Amém? Então vamos continuar aí. E tocou então os seus olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Versículo 30. E os olhos se lhe abriram, e Jesus os ameaçou, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Esse ameaçou aqui, irmãos, não é que Jesus ameaçou eles de morte, não, tá? Ai, Jesus ameaçou os homens lá. Não, o ameaçar aqui está no sentido de advertir.
Talvez a sua tradução tenha até um sentido diferente. Mas Jesus advertiu que ninguém soubesse, não era porque não era para eles contar para ninguém a Deus. Mas sabia que aqui Jesus estava testando a gratidão do coração? Como assim, pastor? Porque tem muita gente que recebe o milagre de Deus, mas não conta para ninguém. Jesus estava testando a gratidão do coração. Lembra dos 10 leprosos? Só um voltou para dar glória a Deus. E cadê o restante? Ingratidão a Deus. Pula aí para o versículo 31. Então, seja abençoado, irmãos, mas também abençoe, tá? Versículo 31. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Ou seja, a gratidão daqueles dois homens foi tão grande que não cabia dentro da boca. Começaram a contar para todo mundo. Tem gente que gosta de contar problema para todo mundo, né? E não conta mesmo, não é verdade? Oh, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Irmãos, e é tão bonito quando a gente é abençoado e a gente conta e a gente divulga o que o nosso Senhor Jesus tem capacidade para fazer, que coisas maiores começam até a acontecer, irmãos. Está aqui no versículo 32. E havendo-se eles retirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado. O problema até aumentou aqui, né? Foi 2 cegos curados. Deram testemunho, tem um homem lá que está curando. Né? Antigamente para a gente era aquele pessoal lá que fazia reza nas roças, né? Um homenzinho, mulherzinha, pisedeira. E as casas viviam cheias. Por quê? Porque era divulgado, irmãos. Às vezes a pessoa, antes a igreja está vazia, mas o que você tem feito para divulgar o reino de Deus? Primeiro você tem que ser abençoado para poder dar recado da bênção que você recebeu. Aquelas casas, irmãos, né? Quem já frequentou bezedeira sabe o que eu estou falando. No interior, parece que eram as últimas casas, irmão. Era lá no Cabrobró, no Esmurro, você tinha que subir um caminhozinho de bode para poder chegar lá. Eu lembro que a gente saía cedo, né? E chegava lá, a mulher com os galinhos de arroz, fazia as rezas dela lá, e sarava. Mas por quê? Porque a pessoa acreditava. Então ela foi lá não por causa da mulher, ela foi lá por causa da cura que a mulher realizava. É um dom de Deus que essas pessoas têm? Sim. Mas muitas delas usam para coisa errada, como eu falei no domingo passado. Os dons, irmãos, são para abençoar. Só que às vezes a pessoa usa de maneira errada. Né? Usa para adivinhar, né, coisa ruim na vida dos outros, para fazer coisa errada. Né? Os dons é Deus que dá. A pessoa decide o que vai fazer com eles. Se ela usar para o bem, ela vai ser honrada e vai honrar o reino de Deus. Amém? Então o que acontecia? Aquelas pessoas, elas iam cedo. Eu lembro que tinha um homem que fazia essas orações, dava uns remédios. É que eu era muito pequena, irmãos. Mas eu lembro que a casa dele vivia hiperlotada de gente com tudo quanto é tipo de enfermidade. Mas porque chegavam lá até mesmo com dificuldade. Mas chegaram lá em busca de um milagre, que não aguentavam mais sofrer. Esses homens foram até Jesus porque não aguentavam mais sofrer. Quando a gente procura o homem, a enfermidade pode até voltar, irmãos. Mas quando a gente procura Jesus, nunca mais volta. Porque a gente começa a andar em liberdade. Mas são poucos que estão buscando Jesus. É mais fácil buscar alguém que faz do que buscar a fonte. Mas não, eu pego um copo aqui na vizinha, é mais fácil do que ir lá na fonte pegar água. Um copo é mais fácil, mais perto. E só que está sempre indo, sempre indo, sempre indo. E esses homens não, foram abençoados. Tem um homem lá que curou gente. Mas será que ele cura mudez também? Só indo lá para ver. E aí foi. Tem um homem que está perturbado, batendo todo mundo, quebrando tudo. Ih, está com demônio. Mas será que ele tira também? Vai lá. Só indo para saber. E o que aconteceu? 33. E expulso o demônio,
demônio. E que impede a pessoa de ser feliz, irmãos? É o demônio. O que impede o paralítico de ser curado? O demônio. O que impede a pessoa de enxergar o melhor dessa terra? O diabo. Então, quando chega Jesus, Jesus limpa de tudo, irmãos. Da cegueira, da mudez, da perturbação, e expulso o demônio, falou o mundo, e a multidão fez o quê? Se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Nossa, nós nunca vimos um negócio desse. É o que começou a acontecer? Mais e mais pessoas desse tipo eram levadas até Jesus. Mas até então, o que eu quero mostrar para vocês é que até um tempo era normal. Ah, não, nasceu assim. Ah, não, ficou doido com o tempo. Ah, não, isso aí deve ter queimado a língua alguma coisa, não conseguiu falar mais. Mas a partir do momento que Jesus entra no negócio, irmãos, nada fica igual. Mas se você crê que Ele pode fazer algo por você hoje, não sei o que é. Os que estão aqui comigo, os que estão em casa acompanhando, eu não sei o que Jesus pode fazer. Mas se você crê que Ele pode, então tudo é possível aquele que crê. Amém? Em nome de Jesus, coloca a mão sobre o teu coração. Envia a tua unção para curar. Envia a tua unção para restaurar. Envia a tua unção para renovar, para libertar. Envia a tua unção para libertar. Peça a Ele: cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta, vem, liberta o meu ser. Coloca a mão em cima do local da dor. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser. Meu Deus, nós estamos aqui orando porque o Senhor é nosso Pai. E a tua palavra nos ensina, e nós devemos ir ao Senhor no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas estão aqui, meu Deus, de coração aberto. A fé já chegou no interior. Ah, meu Deus, a fé já chegou ao coração, aos ouvidos, aos olhos. E agora ela está falando sobre a fé com o Senhor agora. Meu Deus, aqueles homens ouviram falar da própria palavra, ouviram falar de Jesus. Jesus é a palavra. Então aqueles homens movidos de fé foram e seguiram Jesus, e chegando em determinado lugar começaram a clamar: Senhor, cura-nos. Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, nós não queremos acabar a nossa vida mendigando, esperando a morte. Nós clamamos agora por uma resposta, por um milagre, por um toque do Senhor. E o clamor foi tão forte, aquela fé estava tão quente, tão fervida, tão aquecida, e Jesus olhou para eles e disse: se vocês acreditam que eu posso fazer algo? E eles disseram: sim, nós acreditamos, Senhor. Acreditamos que o Senhor pode tocar e nos curar. E Jesus disse: então seja conforme a sua fé. E Jesus está falando o mesmo para nós hoje. Se chegamos aqui, meu irmão, diante da presença dele, essa pessoa que chegou aqui na igreja hoje, daqui está em casa, está ouvindo esse culto hoje, dizendo: Senhor, eu estou aqui na tua presença. É nesta hora que a fé chegou ao meu coração através dessa palavra. Eu entendi que o Senhor quer me abençoar, quer me livrar, quer me libertar. Meu Deus, ajuda esta pessoa agora. Ela está com a mão em cima do local da dor. Ela está representando alguém que está em casa preso por um espírito de maldição. Talvez ela está representando alguém que está preso no vício, na doença, na derrota, como aquele homem que também estava endemoniado, mas depois
ser abençoado. Mas o diabo também usa essa dúvida e esse medo para que pessoas não acreditem, elas não clamem. Pois tem muita gente que não consegue clamar a Deus. O problema daquele mundo era por causa do diabo que estava no corpo dele. Mas quando o demônio foi expulso, ele começou a falar. Meu irmão, quando você começa na liberdade, sua boca começa a produzir sons espirituais. Você começa a ver a dizer: Senhor, eu creio. Senhor, eu sei que tudo é possível naquele que crê. Eu sei que o Senhor tem uma bênção para mim. Senhor, eu sei que aquele que se achega diante de ti, o Senhor de maneira nenhuma passará fora. Senhor, eu sei que agindo o Senhor ninguém te impedirá. Eu sei que pelas pisaduras do Senhor Jesus eu já fui curado. A boca ela começa a falar. O clamor ele começa a subir. Bem sei que o Senhor tudo pode. E nenhum dos teus planos, pensamentos ou propósitos pode ser impedido. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a autoridade desse nome que é sobre todo nome, eu expulso agora. Esse demônio está colocando medo, pavor, pânico, inconstância, vai fazer essa pessoa até mesmo duvidar dela mesma. Em nome de Jesus, saia dessa mente, saia desse corpo, saia desse coração, saia desses olhos, se abra a visão espiritual para ele enxergar a verdadeira vontade de Deus. Meu Deus, eu oro agora, em nome de Jesus, espírito maligno, saia agora deste corpo, desta casa, desta vida, em nome de Jesus, e não voltes mais. Meu Deus, para que a boca clame e o corpo receba, para que, meu Deus, a boca clame e a alma seja acalentada, para que, meu Deus, a boca clame e o espírito se torne renovado, para que essa pessoa receba a bênção e ela possa contar quão grandes coisas fez o Senhor por ela. Ah, meu Deus, o Senhor quer alcançar minhas vidas. E o milagre começa em nós. Nós queremos divulgar a boa notícia. Evangelho significa isso. Boa notícia. Meu Deus, se essa pessoa sai daqui hoje curada, muita coisa na vida dela vai mudar. Se ela chegar em casa e encontrar aquela pessoa que ela tanto ama, liberta, muita coisa vai mudar. Ah, meu Deus, as pessoas vão começar a comentar. E o lar fulano mudou, parou de beber, parou de se drogar, parou de se prostituir, parou disso, parou daquilo. Agora aquela pessoa mudou, a outra pessoa é mais calma, tranquila, é uma bênção. Meu Deus, é isso que eu quero que essas pessoas digam. Que nós que somos servos do Senhor somos uma bênção na sociedade. Você viu lá fulano era doente, você viu lá fulano vivia reclamando de dores, era conhecido como José das dores, Maria das dores. Agora a pessoa só vive sorrindo, contando como o Senhor a curou. Jesus, é isso que eu quero. As pessoas divulguem o teu nome. E, meu Deus, através dessas bênçãos, outras pessoas venham ser alcançadas. Por isso nós oramos, Jesus. Nós oramos agora pela liberdade no qual o Senhor já nos libertou e tomamos posse dela. Somos curados para a honra e para a glória de Jesus. Somos libertos. E aqueles por qual nós oramos, Pai, nós temos essa fé e essa confiança. Com os nossos olhos naturais, veremos aquilo que os espirituais já conseguem enxergar. Aquela pessoa servindo ao Senhor e servindo com alegria. Meu Deus, que essa pessoa seja um depósito, não de coisas ruins, não, mas seja um depósito de bons testemunhos das maravilhas que o Senhor pode operar. Que ela seja a maior divulgação para o reino de Deus, das maravilhas que o Senhor tem capacidade de operar. Assim, Pai, nós tomamos posse dessa cura, desta bênção, deste milagre, deste livramento, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Te agradecemos de todo o nosso coração, para a glória de Deus. Amém? Você pode crer nisso? Sim?
Sim, positivo. Você tem que pensar. Ah, pastor, eu estou pensando, seria tão bom. Não, pensa não, confessa. Já é fato, já é verdade. Isso é uma bênção para a glória de Deus. Amém? Então, a glória de Jesus bem forte, com toda a sua força para a glória de Deus. Amém? Por isso, Deus te abençoe, você é essa bênção que Deus te deu para si. Agora coloca a tua fé em ação para a glória de Deus. Amém?